Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos mais uma vez tendo a oportunidade de poder transmitir a palavra de Deus que vem do coração de Deus para o nosso coração. Eu glorifico o nome do Senhor por este privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ainda que distante, né? Mas nós estamos juntos porque o Espírito Santo de Deus, ele nos une quando estamos na sua presença. Nesta noite, nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39, 40, 41, 42, nós vamos ler até o 43. Louvado seja o nome do Senhor. Você que se disponibiliza de uma Bíblia Sagrada e quer acompanhar conosco a leitura da palavra, então abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o médico amado. No capítulo de número 23, versículo de número 39, até o 43, nós iremos ler esta mensagem e meditar na mesma, tá? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, pessoas amigas que nos dá o privilégio de estar conosco nesta noite, glorificando e exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma passagem, uma das passagens bíblicas no Novo Testamento que nos chama muito a atenção. E quando estávamos orando, pedimos uma palavra para Deus. Senhor, entrega-nos uma palavra que vai de encontro ao coração daqueles que vai nos ouvir, aquele que vai nos acompanhar através desta live. E Deus falou muito forte no meu coração e eu quero compartilhar esta mensagem com você. Você abra o seu coração, se desprenda de tudo que você estiver fazendo, porque eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Observe bem, eu quero trazer por tema desta mensagem: a bênção está ao seu alcance, e o subtema: a decisão é sua. A bênção está ao seu alcance, e a decisão é sua. Vejamos nesta passagem que os dois ladrões, os dois malfeitores, estavam no mesmo lugar, tendo um encontro com o Rei dos Reis, aquele que poderia lhe dar a bênção maior da salvação, mas um foi inteligente e o outro foi infortúnio. Não teve a visão, não teve a capacidade de admitir e reconhecer quem estava ali ao lado dele, ainda que estivesse na mesma condenação. Então vejamos, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós entendemos que quando Jesus fala em João capítulo 17, versículo 3,
ele diz que a vida eterna é esta, que a ti conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o que enviou. Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, os dois ladrões estavam na mesma oportunidade. Os dois conheciam a trajetória de Jesus. Aliás, todas aquelas pessoas que estavam ali, vivendo em Jerusalém, na Galileia, naquela região toda, estavam sabendo do que estava acontecendo e quem era Jesus. A punição que foi para aquele homem, para aqueles dois homens, foi a pior tipo de punição que alguém poderia ter naquela época. Aquela punição de estar exposto numa cruz, ser crucificado, diante de todas aquelas pessoas. E o Gólgota, o Calvário, o lugar do carveiro, estava lá, era numa posição exposta a todos que vinham de certas regiões. Era um lugar alto em que as pessoas mais pervertidas, as pessoas mais perversas, as pessoas mais cruéis, as pessoas que viessem a cometer as piores coisas, iam para aquele castigo. Porque em outras questões, poderia a pessoa ter uma punição menor, passar por uma punição menor, simplesmente umas lapadas, simplesmente ser preso. Mas quando ia acontecer a pena de morte, os romanos, eles tinham o prazer de mostrar que aquela pessoa que estava lá crucificada, era para poder, todos que passassem, viesse ver o quanto aquela pessoa era cruel. Aquela era uma pessoa condenada, era uma pessoa repudiada, porque havia cometido as piores ações que um ser humano poderia cometer. Bem, dois homens estavam lá. A Bíblia fala de dois malfeitores, dois ladrões, dois homens altamente perigosos, homens que cometeram assassinatos, roubaram, destruíram o lar, fizeram muitas coisas erradas. Mas Jesus estava lá, condenado pelo meio político. O meio político que o levou até lá, porque Jesus foi claro que ele não tinha nenhum motivo diante das autoridades para que ele estivesse lá. Mas a politicagem da época foi forte. A politicagem da época comandou. Então eles ficaram procurando alguns meios para que levasse Jesus à cruz. E ele foi à cruz. Mas para tudo Deus tem um projeto. Deus, ele projeta as coisas bem antes. Quando nós começamos, Deus já terminou. Então o propósito, o objetivo de Jesus está ali naquela noite, naquele dia, naquela hora, juntamente com aqueles ladrões, juntamente com aqueles malfeitores. É porque ele ainda tinha uma missão para realizar. E aqueles malfeitores, eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles acompanhavam, tanto que quando Jesus chega perto deles, que Jesus está ali entre eles, o primeiro fez uma proposta para Jesus. Ele fez uma proposta indecente, mas ele fez uma proposta. Ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, a visão daquele homem era uma visão terrena. Era uma visão que muita gente tem, só a visão terrena. Este homem fez a mesma proposta que Satanás, ao se encontrar com Jesus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias,
ele fez uma proposta para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele fez uma pergunta duvidosa. E depois fez uma proposta terrena para que ele continuasse vivendo a vida que ele tinha. Quantas pessoas estão servindo a Deus hoje e estão se aproximando de Jesus com essa mesma proposta, com uma proposta de viver aqui, mas no propósito de usufruir de muitas coisas, confessando Jesus como seu Salvador, mas uma vida sem compromisso. O segundo, ele fez uma surpreendente declaração. Uma surpreendente declaração. Ele disse, no versículo de número 40, ele diz: respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. O homem, ele fez uma declaração de fé. Temeu a Deus e repreendeu o companheiro infortuno. Ele entendeu que ele estava diante do Filho de Deus. Ele entendeu que Jesus era a solução para ele. Então ele repreendeu aquele outro e disse: tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque recebemos aquilo que é justo para nós, mas este homem nada fez. Então ele reconheceu a missão de Jesus, quando declarou que Jesus não tinha culpa. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele estava lá porque ele merecia. E reconheceu que Jesus estava lá sem culpa alguma. E a palavra de Deus diz, lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: se com tua boca confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo, não somente para perdoar teus pecados, mas para te purificar de toda injustiça. Então este homem já começou acertando, ele já começou reconhecendo quem era de fato Jesus. Ele declarou Jesus como seu Senhor. Ele declarou Jesus como seu Senhor quando ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele declarou Jesus como seu dono. Senhor, no original hebraico, é dono. A Bíblia diz que lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele declarou Jesus como seu Senhor, ele estava ali, naquele momento, recebendo uma declaração diretamente do Espírito Santo de Deus. Ele também creu em Jesus como rei. Como rei. Estas palavras foram ditas por Pedro, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele disse: quem eles dizem que eu sou? E alguns dizem que tu és profeta, que tu és Elias, Jeremias. E ele disse: e vós o que dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o ungido. Tu és ungido. E ele disse: sobre esta declaração eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele disse antes para Pedro: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está no céu. Então quem declarou isso, ele como rei ungido,
foi o próprio Deus. Aqui, este homem, esse malfeitor, está declarando Jesus como seu rei. Está declarando Jesus como rei. Crer nele como rei. Na oração deste homem, na declaração surpreendente que este homem fez, ele pede por si mesmo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então este homem, ele cumpriu todos os requisitos de um homem arrependido, mesmo estando ali numa situação difícil. A fé admirável. Quais têm sido as tuas colocações diante do nosso Rei Jesus? É surpreendente, porque alguém que estava numa situação com motivos, quem sabe, de ser uma pessoa amargurada, de uma pessoa revoltada, de uma pessoa deprimida, de uma pessoa que poderia não entender nada na vida mais, porque nada era assim, significava. Igualmente, aquele primeiro que falou, mas havia um homem com o coração inclinado para Deus, com o coração inclinado, e acompanhava Jesus de longe. Ele conhecia Jesus, ele sabia dos milagres que Jesus havia feito, havia realizado. Ele sabia que Jesus tinha curado aquelas pessoas doentes. Ele sabia que Jesus tinha dado a vista a cegos. Ele sabia que Jesus já havia ressuscitado mortos. Ele sabia. Então aquele homem não dispensou a oportunidade que ele estava tendo ali ao lado de Jesus. Ele declarou Jesus, ele reconheceu Jesus, ele reconheceu a sua debilidade, o seu pecado, ele reconheceu que ele não era nada e que Jesus era tudo e podia fazer muito mais por ele. Querido, abra o seu coração. Às vezes o dia a dia, nossos afazeres, aquilo que a gente ocupa muito o nosso tempo, os nossos interesses pessoais, para ter uma vida boa, e também oferecer uma vida boa àqueles que estão perto de nós. Não está errado, mas lembra-te do teu Criador, lembra daquele que pode te salvar, aquele que deu a vida, aquele que morreu na cruz, sem nenhuma culpa, para poder nos livrar da nossa culpa, porque a Bíblia diz que todos pecaram e fora, destituídos da glória de Deus ficaram. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, que muito nos amou, deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos diante de um fato, de um acontecimento, onde a Bíblia declara que este homem chegou ao final da linha. Alguém pode dizer para você também que você está ao final da linha, mas você não está, porque Jesus também está do teu lado. Jesus nesta noite está falando através de mim, através da minha voz, ao teu coração. Reconhece que tu és um pecador, reconhece que tu é carente e dependente da graça e da misericórdia de Jesus. Reconhece que Jesus é o teu Senhor. Reconhece que Jesus é teu Rei, porque Jesus é Rei. Algumas pessoas quiseram limitar Jesus simplesmente a um profeta, mas profeta tem religião. Profeta Maomé, profeta Buda, profetas e mais profetas. Jesus, ele exerceu o ministério profético, mas Jesus, na verdade, ele é Rei dos reis. Jesus veio implantar aqui na terra, é um reino. É um reino, ele é rei, ele é a autoridade máxima. Tente entender e compreender que Jesus nesta noite,
está trazendo esta palavra ao teu coração, porque Ele tem te ouvido, Ele tem te visto, Ele tem te acompanhado, e Ele quer te abençoar. Curva a tua cabeça nessa hora que eu quero fazer uma oração por você. Deus querido, santo e amado, em nome do teu Filho Jesus, eu te glorifico e apresento esta vida, Senhor. Esta vida inclinada para ti, Senhor, nesta noite. Esta vida que tem ouvido a tua palavra. E é claro que ela já tem ouvido a tua palavra e a palavra tem feito efeito no seu coração. Mas nesta hora, Senhor, tu veio para fechar com chave de ouro, para que o teu nome seja glorificado. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ajuda a essa pessoa a vencer a si mesmo, para que teu Espírito Santo encontre lugar no seu coração. E eu a abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.